Antes de começarmos, gostaria de dizer que serão vários vídeos sobre isso, pois o livro tem bastante páginas. Antes de começarmos, gostaria que vocês clicassem em gostei, pois este livro não existe em português. É uma coisa exclusiva que estou trazendo para vocês, sendo que gastei horas e horas o traduzindo. Muito bom. Agora podemos começar. Maitre. Eles têm 2 planetas natais na constelação de Megopei. Eles têm a mesma altura média que os humanos e são considerados por muitas raças alienígenas como uma raça parasita. Visitaram a Terra pela primeira vez durante o período pré-histórico em uma data desconhecida. A abdução de humanos é conduzida abertamente. Eles têm como objetivo colonizar a Terra, o que não aconteceu por causa da proteção de outras raças, como, por exemplo, as raças do Concílio dos Cinco. São hermafroditas e vivem cerca de 120 anos. Colonizaram pelo menos 26 planetas. Já abduziram pelo menos 5.000 homens humanos. Visitaram a Terra pelo menos 200 vezes. Foram vistos pela última vez perto de Nome, no Alasca, nos Estados Unidos da América. Dries. Tem cerca de 2,5 metros de altura. Tem uma estrutura esquelética muito complexa. Visitaram a Terra pelo menos 20 vezes. Eles abduzem humanos e os usam para a reprodução humana. Eles abduziram pelo menos 520 humanos, homens e mulheres. Eles vêm da terceira estrela na constelação Cetus. Eles têm 2 planetas natais e colonizaram pelo menos 40 planetas com a ajuda de escravos. 10 desses planetas foram tomados com o uso de força. Eles trabalham juntos com outras 3 raças. Eles comem, na maior parte das vezes, produtos derivados de proteína animal. De acordo com relatórios aliens, eles não são mentalmente e espiritualmente preparados para interagir com a maioria das outras raças. A composição química de seus 2 planetas natais é parecida com a da Terra. Eles supostamente se revelarão abertamente para os humanos em 2022. Lang. É uma espécie pequena, cresce até 70 centímetros. Eles vêm da 6ª estrela na constelação Coma Berenices. Eles têm 3 planetas natais, talvez 4, e colonizaram pelo menos 10. Foram uma das primeiras raças a visitarem a Terra. Eles foram a raça que inspirou a criação das fadas. 2 raças aliens alegam que eles abduziram mais de 10 milhões de humanos pela história. Este número é altamente disputado por outras 2 raças. Eles dizem que este número é bem mais baixo, e uma raça até mesmo fez uma colocação para um presidente russo, dizendo que a raça Lang nunca abduziu nenhum humano. Foram vistos pela última vez na Nova Zelândia em 2006, em um grupo de 20 integrantes. Smad. Eles vêm do planeta Svok, na constelação Baterai. Suas naves têm formato cônico. Eles se parecem com os humanos fisicamente. De acordo com uma raça alien, há apenas 6 naves restantes. Eles colonizaram 20 planetas, 18 deles estavam inabitados. Eles visitaram a Terra pela primeira vez há 2.500 anos atrás e são muito interessados em nossas crenças religiosas. Eles são uma raça em declínio que está enfraquecendo de acordo com outras raças aliens. Tengri Tengri. Eles vêm do planeta Tengri, setor galáctico 56, sistema estelar F1342. Eles vivem no subsolo e têm uma população de 10 milhões. Visitaram a Terra pela primeira vez há 10.000 anos atrás. Eles não precisam de água ou atmosfera para sobreviver.
Eles têm uma nave que pode acomodar 5 milhões de seres da mesma espécie. Eles têm mantido contato com governos humanos durante a história. Os últimos avistamentos foram em Buenos Aires, na Argentina, em 2003. Grizzly. Eles têm a mesma altura média que os humanos e eles são cobertos de pelos finos e sedosos. Eles têm 2 planetas natais na constelação de Virgem. Eles visitaram a Terra pelo menos 12 vezes. A primeira visita aconteceu durante a dinastia dos faraós no Egito, cerca de 3.000 anos atrás. Eles passaram 10 anos ininterruptos durante aquela época. A pirâmide de Djoser foi construída em homenagem a eles. Eles têm observado de perto o desenvolvimento humano nos últimos 200 anos, sabendo que alguns humanos poderosos podem ser enganados por raças alienígenas disfarçadas de humanos. Somente 6 deles viajam de cada vez em suas naves. Foram vistos pela última vez em julho de 2002 e fevereiro de 2004. Anunnaki, também conhecidos como Anunnaki. Eles vêm do planeta Nibiru, também conhecido como Nibiru. O planeta deles faz parte do sistema solar em que a Terra está, mas com uma órbita muito maior. Chega perto do Sol a cada 4.000 anos e não a cada 3.500 anos, como é comumente aceitável. Eles se parecem com os humanos, mas são mais altos, 2,5 metros, e são mais musculosos. Quando eles visitaram a Terra pela primeira vez, já haviam outras raças estabelecidas aqui, algumas más e com poderes sobrenaturais. Os Anunnaki os derrotaram e se tornaram a raça mais poderosa na Terra. Eles geneticamente criaram os seres mais inteligentes não aliens na Terra. Vocês, os humanos, na época não muito mais que apenas macacos espertos, para serem escravos à disposição deles. Nessa época, Samael e Lilith eram o rei e a rainha Anunnaki. Eles não estavam cientes da presença dos reptilianos na Terra. Eles cooperaram somente com outra raça, os Zeta Reticuli. Não confundam com os Solipsihai, também conhecido como os Greys. Eventualmente, os Anunnaki deixaram a Terra por razões desconhecidas, mas, antes de irem, criaram uma subespécie dos Zeta. Essa espécie mais tarde se tornou a soberana do Egito, os faraós, até os reptilianos se infiltrarem neles como sacerdotes e acabarem com seus reinados. Eles inspiraram as lendas sobre gigantes. Eles retornarão algum dia como prometido. No entanto, a data deste retorno permanece um mistério. Eles sabem tudo o que está acontecendo na Terra e também em outros planetas, onde eles tiveram influência ou ainda têm. A proximidade do planeta Nibiru, conhecido também como Nibiru, causa instabilidade cósmica e perturbações climáticas em todos os planetas do nosso sistema solar, mas não causa a quantidade de destruição que geralmente é aceita e acreditada. O quão distante estão ainda é um mistério. Afim. Eles vêm da constelação Lira. Eles se autodenominam Afim Espiantice por causa de uma guerra contra uma raça chamada Espiantice. A raça Espiantice tinha 12 vezes mais membros e 35 vezes mais naves e recursos que os Afim, mas os Afim venceram no final. Então eles adicionaram o nome Espiantice à raça deles, como um aviso para as outras raças. Eles são menores que os humanos em estatura e a pele deles é coberta com pontos azuis, mais escuros para machos e mais claros para fêmeas. O planeta deles é chamado Crimeia Aipetri.
Tecnologicamente, eles são extremamente desenvolvidos. Eles podem viajar do planeta deles até a Terra em 20 minutos. Eles não precisam de oxigênio. Eles têm uma atmosfera, mas é composta principalmente de um ambiente baseado em misturas com hidrogênio. Eles colonizaram 10 planetas de uma forma não violenta. Quando estão perto de humanos, podem ficar invisíveis, mas humanos, quando estão perto deles, sentem uma ansiedade inexplicável. Suas naves são pequenas e de formato esférico. Uma das razões pelas quais nos visitam é para estudar o que eles chamam de divergência humana, para determinar o desenvolvimento da raça humana. Solipsi High. O líder principal deles se chama Imartin. A civilização deles tem 2 bilhões de anos, sendo que eles já foram do mesmo nível de desenvolvimento dos humanos. Eles não têm colônias, são completamente focados no desenvolvimento de outros planetas e raças. Eles vêm da constelação Cygnus. Eles têm uma arma poderosa que mantém algumas outras raças violentas vizinhas longe e outras que tentem invadi-los. Uma vez a raça Maitri perdeu 4 naves por causa disso. Eles disseram que a raça humana nos próximos séculos ainda tem 645 opções para salvar a si mesma, para salvar o planeta e garantir o futuro de nossa raça. Mas tudo isso depende de nossa habilidade de viajar pelo espaço. Eles são os Solipsi High, mas nós os chamamos de Greys. Puxhati. Esta raça foi muito influente em algumas culturas da América do Sul e Central. Chegaram a ter mais de 2.000 membros vivendo entre os humanos nessas regiões, até que um dia a maioria foi embora, deixando para trás somente 25. Os humanos então os mataram. Eles não retornaram para a Terra desde então. Sabe-se que eles eram bem altos. Alguns relatórios de outras raças aliens dizem que alguns deles chegam a 4 metros de altura. A razão pela qual os humanos mataram os 25 Puxhati é desconhecida. X5 Chikut. Esta raça foi criada pela raça Maitri para serem usados como escravos, e é para isso que eles servem. São frequentemente enviados pelos Maitris para regiões restritas, trabalhando como mensageiros e também para conduzir abduções. Eles podem viver eternamente, já que não são orgânicos. No entanto, as matérias-primas que os Maitri precisam para construir são muito raras. Então não há muitos deles. Estima-se que há menos de 300. Eles são capazes de usar o pensamento racional e também operar espaçonaves e realizar ainda muitas outras tarefas. Foram vistos pela última vez em julho de 1997, perto de Brisbane, na Austrália. Tanzani. Eles vêm da constelação Perseus, perto da estrela Gorgoneia Secunda. Eles causaram milhares, talvez milhões de mortes na Terra e em outros planetas, já que um de seus interesses ou área de estudo é como outras raças reagem a tragédias e cataclismos. Tecnologicamente são extremamente avançados. Uma outra raça alienígena relatou que os Tanzani causaram tanto a queda do balão LZ-129 Hindenburg quanto o naufrágio do Titanic. Os Tanzani podem viver até 500 anos e têm cerca de 1,70 m de altura. São evitados por outras raças aliens. Foram vistos pela última vez em janeiro de 1999, no estado de Nova York. Airk. Eles vêm da constelação Ophiuchus, perto de Ied Prior, considerada por outras raças como pacífica. O propósito de sua visita é desconhecido. Eles nunca ficam muito tempo na Terra e não interagem com os humanos ou com os outros aliens aqui. Eles usam, na maioria dos casos, a Terra como uma parada para rapidamente pegar algo de que precisem.
antes de partirem para o destino real. Eles são em maioria noturnos. Vinitivari. Eles vêm da constelação Pavo. São uma raça muito respeitada e pacífica, e presume-se que tenham poderes místicos. Têm visitado a Terra desde o ano 1000 depois de Cristo. Eles não conduzem abduções nem interagem com humanos. Podem viver até 2000 anos. A altura deles é similar à de um humano de estatura normal. São vegetarianos. Foram vistos pela última vez em Odessa, na Ucrânia, em 1995. Strong. Os Strong são invertebrados e selenterados, semelhantes a medusas e águas-vivas. A altura média deles é 2 metros. Vegetação é de grande importância na cultura deles, e é esta a razão principal por que visitam a Terra. Estiveram na Terra pelo menos 200 vezes. Eles agem com extrema cautela e raramente são vistos por humanos. Visitaram a Terra pela primeira vez no final da última grande era do gelo. Eles têm 20 colônias na galáxia Via Láctea. Suas naves têm formato de octágono. Foram vistos pela última vez em outubro de 1976 em Oregon, nos Estados Unidos. Kalenia. Eles vêm da constelação Aquila, estrela Tarazed. Eles colonizaram 3 planetas e vivem 150 anos. São frequentemente vistos no norte do continente africano e na região do deserto de Saara. Visitaram a Terra pela primeira vez cerca de 300 anos antes de Cristo. Eles não conduzem abduções. O interesse principal deles na Terra são os minerais. Foram vistos pela última vez no ano de 2003, perto de um vulcão na Islândia. Mytilai. Embora relacionados às espécies reptoides, eles não são reptilianos. Eles vêm da constelação Serpens, estrela Alia. A primeira visita à Terra foi em 13 de junho de 1965. Eles não representam uma ameaça à raça humana. São frequentemente vistos na Antártica. O motivo das visitas é desconhecido. Foram vistos pela última vez na Antártica no dia 1º de maio de 1997. Reptilianos. Das espécies reptoides, é a mais temida. Há pelo menos 3 raças reptoides. Eles têm estado na Terra por mais de 15.000 anos, confirmado, mas acredita-se que têm estado aqui permanentemente por milhares de anos. Eles vêm da constelação Draco. Estão presentes em milhares de planetas e colonizaram pelo menos 500, se filtrando entre os líderes de cada um deles. Alguns de seus membros têm o poder de mudar de forma e também habilidades telepáticas. Na Terra, eles não precisaram se infiltrar entre os líderes, já que foram vistos vivendo lado a lado com humanos, a maioria deles não ciente, e viveram nossa evolução em todos os aspectos. É considerada uma das raças mais avançadas tecnologicamente, mas preferem trabalhar nas sombras, usando isso como vantagem para o plano deles. Podem viajar interdimensionalmente, a maioria das raças não pode, e alguns de seus membros do mais alto escalão têm o poder de ficarem invisíveis. Para ter este poder, primeiramente um reptiliano precisa ser aceito no que eles chamam de O Draco, um grupo de elite dos reptilianos. Os reptilianos do Draco são infiltrados ou até mesmo foram cofundadores dos Illuminati. Eles têm 3 bases principais na Terra, perto do Triângulo das Bermudas, em algum lugar da costa da Dinamarca e na costa da Nova Zelândia. Alguns dizem que eles nunca irão embora, pelo menos por vontade própria. Alcobata.
Acredita-se que tenham mais de 5.000 naves e que colonizaram mais de 100 planetas por conta própria, considerada por outras raças como uma das raças parasitas. A abdução de humanos são frequentes e continuam. O propósito destas é desconhecido. Eles não gostam de interagir com outras raças alienígenas. Eles vêm da constelação Perseus e são extremamente agressivos. Supõe-se que estiveram envolvidos em várias quedas de aviões, como o voo 007 na União Soviética em 1983. A liderança da União Soviética assumiu a culpa pela queda. Foram vistos pela última vez em setembro de 2001 no Canadá. Negumac, também conhecidos como Ginomopo, foram vistos pela primeira vez na Terra somente em 1989. Eles abduzem humanos e exercitam controle sobre as mentes dos capturados, que eles usam em seu benefício próprio depois que são soltos. O motivo é desconhecido. Esta raça foi a inspiração para a raça Alien no filme Independence Day. Nota de Petro e do autor. O livro diz a mesma coisa sobre outra raça. Os Negumac são uma das raças mais antigas. São uma raça que muitos governos terrestres temem quando consideram o futuro da humanidade. Zeta Reticuli, também conhecidos como Shantibala. Frequentemente confundidos por causa da aparência com a raça Maitre e Solipsi High, os Greys. Eles vêm da constelação Nets. São aliados dos Anunnaki e cooperam com eles em diferentes planetas. Eles são representantes dos Anunnaki na Terra e enviam para eles informações sobre humanos e sobre este planeta pelo menos 25 vezes por ano. Os Anunnaki criaram uma subespécie dos Zetas com o propósito de torná-los mais parecidos com os humanos, mas deixaram diferenças o suficiente para que os humanos pudessem diferenciá-los. Eles se tornaram alguns faraós do Egito. O mais conhecido foi o Akhenaten, que foi removido de seu poder pelos reptilianos. Eles se infiltraram na corte como sacerdotes. Os primeiros relatórios dos Zetas na Terra são de 4.000 anos antes de Cristo, mas este número provavelmente é bem maior. Eles foram os primeiros híbridos a serem produzidos com engenharia genética pelos Anunnaki. As subespécies do Zeta ainda existem na Terra e apresentam as mesmas diferenças criadas neles. Os órgãos sexuais das subespécies do Zeta são em cada aspecto os mesmos que os dos seres humanos. Os Zetas ainda existem na Terra, tanto a versão original quanto as subespécies híbridas. A localidade dos Zeta Reticuli é desconhecida. Tarice. A origem desta raça é desconhecida. São frequentemente vistos voando sobre vulcões, identificados pela forma de suas naves. Eles nunca contataram humanos e não há relatos de violência ou abdução. Mesmo sendo discretos, a presença deles na Terra é frequente e eles não tentam se esconder. Há vários relatos contraditórios sobre a aparência deles. Foram vistos pela última vez na costa da Noruega em 2000. Puritave e Lumo, também conhecidos como Nosiv 7. São frequentemente vistos no noroeste dos Estados Unidos, especialmente na região de Oregon. Têm um interesse pelos oceanos da Terra e são conhecidos por terem naves submarinas, que também são conhecidas como Usos. Nos anos 80 e nos anos 90, eles quase colidiram contra submarinos norte-americanos quando eles estavam testando os novos sistemas de sonar e radar. São pacíficos e em maior parte noturnos.
Foram vistos pela última vez no ano de 2000, perto de São Francisco, nos Estados Unidos da América. X1Z. Avistados somente 2 vezes na Terra. De acordo com alguns relatos de outras raças, eles são capazes de mudar de forma 4 vezes em 10 segundos. A origem deles é desconhecida. Eles conduzem abduções humanas e fazem experimentos médicos nos indivíduos. Eles têm visitado a Terra desde os anos 1500. Os únicos avistamentos confirmados aconteceram perto de Elazig, na Turquia. Karavelde. Conhecidos por serem extremamente perigosos para os humanos e também para outras raças aliens. Eles vêm da constelação Camaleão, têm estado envolvidos permanentemente em conflitos com algumas outras raças por mais de 500 anos. São raramente vistos na Terra, vivem até 150 anos. Têm 3 metros de altura e 4 braços. Foram vistos pela última vez perto de Nova Orleans, nos Estados Unidos, em 1976. Elfaf. Eles vêm da constelação Bootes, perto de Acelos Primos. Eles também se parecem com os Greys, mas não têm relação. Esta raça tem 4 gêneros diferentes e são conhecidos como benevolentes. O propósito da visita deles é desconhecido, mas parecem ter um interesse especial em minerais e matérias-primas, já que eles são frequentemente avistados perto de minas antigas. Foram vistos pela última vez em San Isidro del General, em 2005. Matrax. Apesar da aparência deles, provocam medo nos humanos que os avistam. Esta raça não é agressiva até onde se sabe. Podem viver até 400 anos. Eles vêm da constelação Delfinos, perto de Sualocin. Têm visitado a Terra frequentemente durante o século XIX. Eles serviram de inspiração para o filme Independence Day. Nota do autor de Petro, esta é a segunda menção sobre uma raça sendo usada como inspiração para o mesmo filme. Foram vistos pela última vez perto de Marselha, na França, em 1996. Xar 3. A origem desta raça é desconhecida, mas há relatórios dizendo que eles demoram 2 anos para chegar ao nosso planeta. Eles são sobreviventes de uma raça reptoide extinta e não possuem o mesmo nível de tecnologia ou conhecimento que outras raças que visitam a Terra. Eles têm algumas características humanas, como a pele, por exemplo. Em 1977 ou 78, perto de Siena, na Itália, 2 seres dessa espécie foram capturados depois de pousarem atrás de uma igreja em ruínas. 3 dias depois, eles foram transferidos para uma base dos Estados Unidos, ainda na Itália, e depois levados para uma locação secreta onde supostamente eles ainda estão. Contatos relataram algum lugar no sul do Pacífico ou em outra base perto do Japão. A APIS-3 da União Soviética conseguiu um vídeo de 1 hora desta espécie. Foram vistos pela última vez em 3 de janeiro de 2001, perto de Victoria, no Canadá. APIS significa Alien Presence Intelligence Services, ou Serviços de Inteligência de Presença Alienígena. São agentes secretos que investigam aliens, como os Homens de Preto do filme MIB, Men in Black. Elina, também conhecidos como Elfos. Supostamente, esta raça foi responsável pela criação do mito dos elfos. Eles são avistados frequentemente nos países germânicos, no coração das florestas. Eles não são letais para os humanos, no entanto, eles são conhecidos como sendo pregadores de peças. Parece que eles gostam de assustar os humanos quando eles chegam perto demais.
Foi reportado que eles enganam os humanos, os fazendo sair de seus carros para que eles roubem seus pertences. Uma vez que os humanos estão longe de seus veículos, sendo que os elfos já roubaram seus pertences, eles os assustam, o que faz com que os humanos deixem o local. Foram vistos pela última vez em Munique, na Alemanha, em dezembro de 2004. Esta foi a primeira parte do livro russo secreto das raças aliens, que fala de algumas raças alienígenas que supostamente habitam o nosso universo. No próximo vídeo, você conhecerá o Concílio dos Cinco, ou Conselho dos Cinco, que tem como objetivo proteger os humanos das raças alienígenas perigosas. Vemo-nos em breve, humanos.